Cara, o curso basicamente foi a ideia de oferecer para a galera que está chegando nesse segmento, e claro que está chegando uma galera muito grande agora, tem um ecossistema muito grande, algum nível de capacitação que hoje a gente não tem no mercado, né, no mercado cristão. A gente tem as disciplinas que são anguladas, né, como redes sociais, por exemplo, a gente tem bastante, tem cursos novos, a Elis faz um curso muito legal sobre isso, Comunicando o Reino. Tem o Nick Moretti fazendo um curso agora que ele está lançando sobre redes sociais, mas não tem nada que tente fazer o elo entre a teologia, de alguma forma, e a comunicação do ponto de vista estratégico. Nossa, que da hora. Então o curso ele fala sobre isso, cara. Primeiro eu abro o curso tentando conceituar a comunicação dentro da Bíblia, trazendo os textos e como a gente pode achar frames de pensamento de comunicação dentro da Bíblia. Depois ele vai para uma parte de planejamento, como planejar, como criar missão, visão e valores, como criar planejamento de ação. E aí tá bem estratégico nesse aspecto também. E aí depois, cara, que eu chego em redes sociais, mas eu não vou falar como que você vai apertar botão. Eu vou falar como que você pode usar o Facebook para aquela estratégia que você criou. Ou como você pode usar o Pinterest para aquela estratégia que você criou. Como você pode usar o TikTok para aquela estratégia que você vem criando no curso. E aquele pensamento que você está criando no curso. Então é um curso de planejamento. Se fosse levar pro lado do marketing, é um curso de planejamento que passa pelas ferramentas, que contextualiza o campo digital, que eu acho que é outra coisa, são 2 aulas sobre isso. Como entender o campo digital, os dados do campo, como que é o tamanho do campo, né? Passa pelas 2 últimas pesquisas que tinham saído até que a gente gravou o curso. É um curso, cara, extremamente abrangente, ao mesmo tempo ele é um curso dinâmico, porque ele é um curso que tem 20 e poucas aulas, se eu não me engano, 23 ou 24 aulas, mas aulas de até 15 minutos, então faz em 3, 4 horas, você mata, acho que 4 horas e pouquinho, mata o curso inteiro, faz no seu tempo, mas tem muito conteúdo de apoio, toda aula tem um textão meu, de algumas páginas, e tem os 4 e-books da ChurchCon que vão complementando esse conteúdo. Cara, então assim, sem pretensão muito grande, é uma quase pós-graduação, uma semi-pós-graduação em comunicação missional. Top, é uma introdução bem dada. Acho que esse é o melhor resumo. Uma introdução bem dada no tema, para que esse tema comece a virar verdade, que outras pessoas consigam produzir pensamento. Acho que essa, para mim, é a minha maior ansiedade nessa história, de fazer e produzir muito conteúdo, é que a gente traga outras pessoas que façam mais e melhores conteúdos do que os que eu estou fazendo, que a Eli está fazendo. A gente precisa de mais gente pensando e não executando, porque aí a gente vai formar um padrão do que é bom para esse segmento sobre a comunicação, o marketing, a publicidade. Uma hora eu vou parar, e acho que não é muito longe do que tá chegando, assim, eu já tô chegando no limite de dedicação, de tempo. Então eu quero deixar um legado que as pessoas vejam nesse legado a profundidade de pensar. Eu quero que as pessoas pensem, que elas se sintam provocadas, que elas contestem, que elas inclusive não concordem com o que eu falo. Porque na hora que você não concorda, e se você não for um coxinha e mortadela, você vai não concordar pensando e refletindo, reflexionando em cima de um pensamento. E essa reflexão gera um novo pensamento que talvez melhore os pensamentos que estão lá. Então, para nós que estamos nessa vida aí que é polarizada, que é sim ou não, que é muito bicuda, né, muito binária em algum momento, andar no meio do caminho é uma vantagem. Eu sempre falo, cara, eu não quero ensinar, eu sempre fico brincando, eu não quero ensinar ninguém a apertar botão, a falar do Facebook, apesar da gente dar dica lá no Instagram, de como fazer um Reels, como não sei o que, a gente faz isso, mas, cara, pra alguém me convencer a fazer um post daquele, demora um mês, porque eu não gosto. Eu gostaria de escrever textão todo dia, gostaria de colocar uma frase como eu coloquei agora, acho que foi hoje, se eu não me engano, que é, cara, a gente pensa o budget da igreja pelo passado e não pelos projetos futuros. Você já viu algum lugar pensar o budget do ano olhando para trás? Jamais. Toda igreja, inclusive as americanas, porque a frase foi num evento que eu fui lá nos Estados Unidos, pensam olhando para trás. Como que você amplifica a missão olhando para trás, mano? Como que você pensa um projeto de inovação olhando para trás?
E a gente pensa assim. Então a gente tem um caminho muito grande para aprender a pensar tanto a parte estratégica de business mesmo, que as igrejas precisam ser organizações, e não estou falando que elas precisam ser negócios, elas precisam ser organizações organizadas, no sentido de ter propósito, projeto, governança, né? E isso eu falo no curso também bastante sobre isso. Para que a comunicação funcione. Na hora que a igreja tá organizada, a comunicação só entra lá e dá um banho de loja. Taca fogo no negócio, faz o negócio acontecer. Então é sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu gostaria que as igrejas cada vez mais chegassem nesse lugar. Tem muitas igrejas já nesse lugar. E eu fico muito feliz quando eu vejo principalmente as mega churches e algumas plantações muito pequenas que já estão nesse lugar de serem organizações que sabem para onde estão indo, sabem o propósito delas, sabem as plataformas, sabem onde elas querem chegar. E não estou falando sobre número, estou falando sobre projeto de igreja. Tem igreja que é plantação que sabe que quer chegar numa igreja de 100 pessoas. E é isso que é o ponto futuro dela. Se ela crescer, tá ótimo. Se ela ficar naquele 100, ela sabe que ela vai operar no 100 super bem. E tá tudo certo. Aí a comunicação vai lá e, cara, só estimula relacionamento com aquele 100, por exemplo. É isso que a gente precisa chegar. Então, cara, eu dou muito, assim, tem uma coisa que eu acho muito legal, cada vez mais ver projetos como o de vocês falando sobre comunicação. Cada vez mais a Elis fortalecida lá falando sobre comunicação. O Nick Moretti falando sobre comunicação. Cara, o Thiago Cata na Igreja Red falando sobre comunicação. Tem muitos caras muito legais que estão em volta da ChurchCon, que a gente fica fazendo podcast o tempo inteiro, que são muito bons. Mas me entristece muito também ver coisas que são, cara, você vê que são oportunismos, que são negócios que vão gerando a partir desse contexto, que a minha oração é que isso termine, que em algum momento isso seja diluído e some desse radar aqui, porque isso não contribui para um projeto que, cara, vem de muitos anos, de pouca eficiência, mas de trabalho de formiguinha, assim, cara. Pô, você vê a Elis trampando há 14 anos, falando de comunicação na Lagoinha, que é um canhão, cara. São 600 igrejas. E ela tá lá fazendo trabalho de formiga, cara. Os caras até hoje não aprenderam tudo que ela ensinou, ou não executam tudo que ela ensinou lá. Você imagina como que é isso, cara. Então, assim, a gente tem um campo muito grande, a gente precisa formar toda essa galera que nos cerca, que tá aprendendo e que bebe no nosso conteúdo. A gente tem que ter a responsabilidade e o coração no lugar certo para ensinar as pessoas. Então esse é o propósito da Church, esse é o propósito do curso. A gente está disponível para ensinar, por isso que eu escrevo o livro, por isso que eu gasto tempo escrevendo o livro. Cara, eu preciso deixar um legado para alguém pegar meu livro, ler lá e falar assim, cara, 120 páginas, é rápido, são todos eles muito rápidos de ler. Ó, aqui tem um overview do que eu preciso entender sobre comunicação para a igreja. Agora, para onde eu preciso ir? Cara, vai fazer uma pós em teologia, vai fazer uma pós em marketing de experiência na ESPM, vai estudar, porque a gente dentro da igreja, se a missão, para a missão ter alto desempenho, a gente precisa ter gente boa dentro da casa. Esse é um ponto muito importante, assim, não adianta ter gente meia boca fazendo a missão, porque o Estado Islâmico captava recruta no videogame, vocês sabem disso? Uhum. Ia trocar ideia nas lives, na Twitch, via que o cara lá tava lá, o cara então, e aí vamos dar uns tiros de verdade no clube de tiro, vamos aí. E agora vamos lá pra guerra dar um tiro, você virar a bucha de canhão lá pra gente? Vamos, pô, e o cara ia. E a gente não faz nada disso, cara. Os crentes, outro dia eu tava falando, o crente tá diminuindo. A gente tem a sensação que no Brasil cresce, 30 e poucos % da população. Mas, mano, olha pro mundo. O crente daqui a pouco vira que nem japonês no Rio de Janeiro, antigamente, né? Que falavam que não tinha japonês no Rio, né?